O Ferrari mais antigo do mundo em circulação é um 166 Inter que foi descoberto por acaso, depois de ter passado algum tempo num celeiro e mesmo num campo ao ar livre. Os atuais proprietários contam a incrível história deste modelo produzido em 1948 e que ainda está para as curvas. O quarto automóvel de produção da série 166 fabricado pela Ferrari correu em Monza e na Mil-Miglia. Teve um acidente numa montanha, tendo passado de mãos em mãos durante décadas. Por vezes esteve num celeiro, outras ao ar livre no campo. Este Ferrari 166 Inter de 1948 teve de esperar que um casal da Nova Zelândia o encontrasse na década de 90 para lhe dar a segunda vida que merecia. O mais curioso é que foi a própria Ferrari a dar a conhecer esta história no número 63 da sua revista oficial. Numa viagem recente pela Nova Zelândia com uma pequena frota de Ferraris por Ozang, um grupo de jornalistas deparou-se com uma pequena joia dos automóveis, um Ferrari 166 Inter de 1948. Os seus dois donos atuais são Amanda e Philip, um casal de reformados que têm o 166 há cerca de 30 anos. E utilizam o seu automóvel sem limitações para irem a todo o lado e a vários eventos. Primeiro 166 Inter. Nascido no segundo ano de existência da fábrica da Ferrari, o 166 era uma máquina sofisticada na sua altura. O seu motor V12 oferecia uma elevada potência para a sua época, 110 cavalos às 6.500 rotações por minuto. O 007S foi o primeiro 166 com a designação Inter, tendo sido apresentado no Salão Automóvel de Genebra de 1949 e em maio alinhava na Taça Inter-Europa. Os primeiros números de série tinham reservados os dígitos pares para os automóveis de estrada e os ímpares para os de corrida, o que transformou o 007S no quarto automóvel desta série fabricado pela Ferrari. Infelizmente, o 001, 1S e o 003S perderam-se para sempre e o 005S está no Museu Enzo Ferrari em Modena, pelo que este 007S da zona rural da Nova Zelândia é o Ferrari mais antigo que se encontra em circulação. Em julho de 1949, o carro encontrou o seu primeiro proprietário em Génova e mais tarde em 1951 o segundo em Florença. O seu terceiro dono foi Pietro Barbetic, apesar do seu número de série impar, correu com o 007S na Mil-Miglia de 1952, tendo terminado na 20ª posição da sua categoria. Rumo aos Estados Unidos. Em 1953, Henry Bartschy, capitão do exército norte-americano destacado em Itália, adquiriu o 166, com o qual teve êxitos e infortúnios, incluindo um mês de hospitalização, após um acidente numa prova de montanha. O veículo começou a ser reparado pela carroceria Touring de Milão. Seguidamente, o Ferrari cruzou o Atlântico em 1954 para que um rico advogado mandasse separar a carroceria do chassis para completar a reparação. O projeto parou e a carroceria ficou esquecida num campo durante 2 anos, até que em 1956 um tal Thomas Wiggins tomou a difícil decisão de desfazer-se da carroceria Touring, devido ao seu estado lastimável. Thomas Wiggins demorou cerca de 15 anos para encontrar uma estrutura adequada, uma carroceria coupé que era uma das únicas 5 fabricadas para a Ferrari pela Stabilimenti Farina, a fábrica de Turim criada por Giovanni Farina, irmão de um tal Battista, que depois fundou a famosa Pininfarina. Resgatada do chassis de 166, aquela carroceria de Farina necessitava de um restauro cuidadoso e extenso, o que levou à suspensão do processo durante mais 23 anos e Thomas Wiggins desistiu do sonho de o conduzir. Anúncio numa revista. É neste capítulo que entram Amanda e o marido Philip, que tinham 2 modelos da Ferrari de 1966, um 330 GT e um 330 GTC. Após a mudança do Alasca para a Nova Zelândia viram numa revista o anúncio do 166 Inter e depois de 6 meses de negociações receberam um chassis com um motor e uma carroceria solta, juntamente com 5 caixas de madeira cheias de diversas peças.
Amanda e Philip contactaram uma oficina especializada de restauro que confirmou que a maioria dos componentes originais do motor eram utilizáveis. Quando o restauro ficou finalmente concluído em 1997, o casal tornou real o sonho de devolver o carro às suas origens. Uma companhia aérea patrocinou o transporte do 166 até Roma, cidade onde Amanda e Philip iniciaram a condução até Emília-Romagna para que o seu automóvel ocupasse um lugar de destaque nas comemorações do 50º aniversário de Maranello.